Olá, já estamos de regresso nos finais de tarde em sintonia, agora para conversarmos com o Clube Académico da Feira. Celebrou no final de março 53 anos de existência. Como está atualmente, como corre a temporada, quais os projetos para o futuro? Connosco em estúdio, Alferes Pereira, presidente do Clube Académico da Feira. Alferes, bem-vindo aos estúdios da Sintonia mais uma vez. Boa tarde, Boa tarde. Uma vez. Esta semana já estou aqui, quase trago para aqui a cama, não é? É verdade, é verdade. Mas fico sempre contente quando cá venho, sinto-me em casa, portanto, nada contra. Muito bem. Alferes assumiu no ano passado a presidência do Clube Académico da Feira. Já tivemos aqui uma entrevista onde se falou também muito sobre quais seriam os princípios e as pedras basilares deste mandato. Que balanço é que faz do trabalho que tem vindo a ser feito até ao momento? Antes de mais uma vez agradecer a oportunidade que a Rádio Sintonia nos está a dar, ao Académico, em concreto, aqui pouco interessa ao Alferes Pereira, interessa ao Clube Académico da Feira, um clube com 53 anos de história, comemorados há poucos dias, ou poucas semanas, um clube que naturalmente teve muitas alegrias, deu muitas alegrias aos adeptos, também houve algumas tristezas, como tudo na vida, não é? Nada é perfeito, mas é de facto um clube que tem uma história riquíssima, sobretudo na área da formação, e é um clube único. E aqui aplica-se mesmo, é um clube único porque é o único clube de hóquei no Concelho da Feira. Há o Atlético, que é para, digamos, para velhas guardas, para os veteranos, e funciona só assim, mas até nisso teremos novidades e podemos falar nisso daqui um pouco. Mas é um clube só mesmo para diversão, clube mesmo montado numa lógica de formação, ter equipas séniores, equipas federadas. O Académico é o único clube de hóquei do Concelho. E, portanto, é mesmo único. Quando nós dizemos, nós somos os únicos, ficam a olhar para nós. Mas é que somos mesmo únicos, portanto, não há dúvidas sobre isso, é factual. Sim. O Académico está a passar um momento de recuperação, depois de alguns anos de algumas dificuldades. Está a passar um momento de reestruturação também. Estamos, de alguma forma, a tentar libertar o clube de algum passivo que veio do passado mais antigo e do passado mais recente. Também estamos a trazer gente nova para o clube, gente que se interessou, entretanto, pelo hóquei e que está charpeada à experiência, portanto, estão-se a tornar apaixonados pelo hóquei. Está também a aparecer muita gente que já esteve no Académico, alguns no passado recente, alguns no passado mais longínquo, e que estão a ver, de alguma maneira, aqui uma diferença de gestão e de maneira de tratar as pessoas, não é? Em que somos todos importantes, uns naturalmente com funções diferentes de outros, mas somos todos importantes e essas pessoas sentem que está na altura também de se aproximarem do Académico, e nós, de uma direção que começamos de uma comissão administrativa, começamos com meia dúzia de pessoas, e que alguns representantes não quiseram continuar, até uma direção que foi formada e que depois teve ali no início também alguns solavancos e que algumas pessoas saíram, até ao momento em que já todos os lugares tiveram a sua substituição, já temos pessoas novas no clube, e juntando toda a estrutura do clube neste momento, nós de 3, 4 pessoas tínhamos no início, neste momento já temos 15, 20 pessoas a trabalhar no clube, cada um na sua função. E isto é importante para nós. Essa parte da organização também e de mobilizar pessoas para o projeto. É porque não se consegue fazer nada sem recursos humanos. As pessoas são fundamentais, mas isto é em tudo, nas empresas, nas associações, na nossa vida pessoal. As pessoas são o centro de tudo. Se depois são mais na lógica individual, mais na lógica coletiva, isso depois já vai um pouco da opinião de cada um. Mas as pessoas são centrais e de nada adianta. Nós temos muitos projetos, muitas ideias, muitos escalões, muitas modalidades, se depois não temos pessoas. Precisamos de pessoas. Felizmente está a regressar muita gente, felizmente está a entrar muita gente nova. Nós vamos avançar este ano, esta época estamos só com os séniores masculinos e os pequeninos, portanto os benjamins e aquela gente toda, que é o que dá mais vontade de ver a treinar, e até eles não jogam, portanto não têm jogos oficiais, mas de facto é a parte mais rica, digamos assim, que o clube neste momento tem para oferecer. Mas vamos apostar na próxima época em diversos escalões, vamos ter sub-23 também, é possível que tenhamos sub-19, vamos ter sub-9, sub-11, mas ainda estamos aqui a articular um pouco porque queremos ter o clube aberto para quem quiser, mas também queremos garantir ali alguma qualidade. Qualidade não tem que ser craques, não é nada disso, mas temos que ter noção de que para termos uma equipa federada, uma equipa que está a trabalhar e que está ao mesmo tempo a competir, embora nos mais novos esta palavra competir seja algo que não é bem assim, porque nem há resultados propriamente, portanto é uma coisa um pouco diferente,
Nós temos que, de facto, garantir ali alguma qualidade e, portanto, estamos aqui a avaliar, caso a caso, para ver que se podemos, os escalões que podemos ter. Também posso também anunciar que não é novidade, é uma novidade, mas não é nada transcendente, porque no fundo já toda a gente sabe disso. Vamos voltar com a equipa feminina. Era uma das perguntas que tinha aqui alinhada. Muito pois bem. imagino, Sim. Estamos a trabalhar nisso. E também posso dizer em primeira mão, porque também não é mentira nenhuma, e acho que todos ficaram contentes com esta notícia, estamos a tentar que dá a haver um entendimento entre quem está no Atlético, que foram todos, ou praticamente todos, praticantes do Académico, mas que por problemas mais recentes e fundaram o Atlético e fizeram as velhas guardas, ou os veteranos assim é que é, no Atlético, e portanto há dias tivemos uma reunião, e vamos fazer, não é a fusão, porque não se trata de uma fusão, mas trata-se de a equipa dos veteranos, dos mais velhos, voltarem ao Académico e terem a sua autonomia. Uma secção que vai passar a fazer parte do universo do clube. Porque acho que é importante, porque é um sinal que abrimos o clube, também é para quem lá passou. Ali estão jogadores, nem se pode dizer propriamente jogadores, estão ali jovens que já de alguma idade, que gostam do hóquei, continuam a jogar hóquei, continuam-se a juntar, alguns dias por semana, mas muitos deles deram muito ao clube. E, portanto, podemos até nem ter o melhor relacionamento pessoal uns com os outros, pode acontecer, mas o importante ali é o Académico e, portanto, até nessa matéria eu acho que estamos a dar passos decisivos, ponderados, bem pensados, sempre explicando bem o papel de cada um, tentando diminuir ali um atrito ou outro pessoal que às vezes possa existir entre pessoas, que é normal que haja, mas até por aí acho que as coisas estão a correr bem. Muito bem, já vamos falar sobre estas novidades, mas já agora, Alferes, 53 anos de existência, foram celebrados recentemente, no final de março. Já agora, como é que o clube celebrou esta data? O clube celebrou essa data. Antes de mais, temos que andar um bocadinho para trás e dizer que o Bar da Lavandeira está à exploração do Académico, é o Académico responsável. Nem é tanto pelo valor que se realiza lá, porque por aí não temos tido grande sorte. Também não era suposto termos grande sorte nesta altura, porque não foi essa a grande ideia. A grande ideia é ter ali um espaço social de apoio ao Académico e a todas as modalidades de todos os clubes que ali exercem. Feirense, por exemplo, o voleibol, com o handball, a patinagem artística, o taekwondo, todas essas modalidades, ter ali um espaço social que estivesse aberto à comunidade, está aberto todos os dias, e esse espaço levou-nos a que também conseguíssemos ter uma vertente social mais importante, de conversa, de diálogo, de tomar o café, de beber o fininho, conversar Sim. um bocadinho com este, conversar um bocadinho com aquele, com as velhas guardas, com malta que já lá passou, antigos dirigentes, e fizemos uma pequena brincadeira que foi fazer uma pintura numa parede com o Fernando Quintino, que foi, digamos, o grande fundador do clube. E que dá nome ao pavilhão. E com os restantes fundadores, com a maior parte do nome deles, e, portanto, com ali umas pinturas engraçadas, e isso aproveitámos nesse dia 29 para apresentar isso ao público, digamos assim, com a presença do seu vereador do desporto, o Mário Jorge Reis, e que foi um momento emotivo. Estiveram lá alguns elementos desse tempo, foi com muita emoção, estiveram lá representadas praticamente todas as modalidades que lá estão naquele pavilhão, fizeram questão de o estar e nós agradecemos. Um dia de festa que começou de manhã precisamente com um torneio dos pequeninos. Sim. Um torneio com a malta mini, como eu costumo chamar um pouco na brincadeira, com 16 ou 20 clubes, agora a minha memória já não é o que era, cerca de 20 clubes, penso eu, não, foi menos, 8 ou 10 clubes, assim é que é, 8 ou 10 clubes que estiveram envolvidos, um deles, clubes da referência aqui da região, portanto, e clubes importantes para o hóquei patins, e penso que o Futebol Clube Porto também esteve. O Futebol Clube Porto também esteve agora no torneio internacional da Páscoa, na primeira fase, que foi o fim de semana passado, agora vem a segunda fase, e correu muitíssimo bem, e depois de tarde tivemos uma série de atividades, e tivemos um jogo amigável com a nossa equipa, em que os menos utilizados da equipa foram no fundo, os que foram os titulares e tiveram a maior parte do jogo, em que o nosso treinador adjunto foi quem orientou a equipa, portanto, também de alguma forma enaltecer aqui o trabalho de todos, e depois tivemos o tradicional, tivemos a parte
mais institucional, com a presença do vereador Mário Jorge, do desporto, como eu disse, e de mais algumas individualidades, e depois fomos à tradicional parte dos portugueses, que é o tal pudinho no espeto, ou qualquer coisa parecida, e fomos ao jantar. Correu muitíssimo bem, foi um momento importante pelo torneio, pela parte institucional, mas acima de tudo pela parte social. Sim, para cimentar também esse trabalho que tem vindo a ser feito. O académico precisa de sossego, precisa de paz. Os últimos anos não foram assim, independentemente de quem possa ser responsável disso, mas não foi assim a coisa. O clube passou por muitos tumultos, muitas agressividades, e neste momento uma das nossas grandes batalhas, digamos assim, uma das nossas grandes bandeiras é dar um certo sossego ao clube, em que as pessoas se respeitem, falem em tom desejável, não andem pegadas umas com as outras, em que os atritos que acontecem entre os jogadores têm que ser resolvidos, em que o treinador é chamado muitas vezes à atenção no sentido de os atletas têm que ser responsabilizados, mas isto é uma família, tenho conseguido minimamente, e portanto, e a direção também com a sua postura comete um erro ou outro, como é óbvio, mas vai conseguindo levar as coisas para a frente, e esse dia acabou por ser um dia de festa, foi um dia magnífico, tenho que dizer. Deitei-me de sorriso enorme a dizer, valeu a pena o esforço, valeu a pena, porque de facto valeu. Muito bem, vamos olhar para esta temporada, para a equipa sénior, compete na terceira divisão, penso que atualmente está na 10ª posição com 22 pontos. Qual é o balanço que faz da temporada, desta temporada, Alferes? Uma temporada também difícil, marcada por altos e baixos, podemos dizer assim, também de aprendizagem? Está a ser uma temporada difícil porque temos que recuar e ver o contexto em que tudo isto começou. A direção anterior não se recandidatou, houve 2 atos eleitorais, não apareceram listas, houve uma comissão administrativa, essa comissão administrativa ficou com o menino nas mãos, um ou outro que lá estavam percebiam minimamente destas coisas mais de leis, de papeladas, enfim, de prazos, essas coisas todas, mas a maior parte não. Alguns perceberiam, mas não tinham noção de como é que estavam os prazos. A equipa foi formada muito tarde. Sim. Tenho que agradecer aqui, porque é público, porque é notório e é desejável que assim o faça, o Alex Teixeira, que foi de facto fantástico a ajudar a formar a equipa, uma equipa que foi formada com um jogador ou 2 de cada lado, portanto alguns nem se conheciam muito bem, e a equipa acabou por começar a carburar, ali no início depois com algumas dificuldades. O treinador, o Domingos, que é uma excelente pessoa, achámos melhor todos que ele teria que deixar o clube. Aliás, foi ele próprio que se propôs. A seguir fomos buscar o Paulo Renato, e portanto seguiram novamente a época. Eu confesso que inicialmente pensei que estaríamos pior nesta altura, precisamente porque o início foi atribulado, foi aos trambolhões, foi a correr atrás de prejuízo, foi a escrever jogadores à última da hora, não foi fácil, foi a apostar em jogadores que nem se conheciam muito bem, mas apesar de tudo acho que estamos com uma classificação muito interessante, sendo que tivemos um ou outro jogo que poderíamos ter ganho e não ganhamos. Nós tivemos mais jogos que perdemos que podíamos ter ganho do que ao contrário, que às vezes acontece, um lance que é falhado e dá um contra-ataque da outra equipa, marca um golo e ganha o jogo. Jogos que nós ganhámos que poderíamos ter perdido, aconteceu um caso ou 2, o contrário aconteceu várias vezes, mas independentemente de estarmos 10º, 9º, 8º, também não é por aí. O importante é criar um espírito de equipa, é dar a mensagem de que o Académico não está morto, que está de facto a rejuvenescer, que está a apostar numa equipa nova, que para o ano vamos melhorar muito a equipa, não é para subir para o ano, longe disso, mas é para ficar lá mais para cima, para os lugares imediatamente a seguir, aos de subida. Isto, claro, no plano teórico, depois logo se verá como é que isto funciona, porque a ideia é depois, no prazo de 2 anos, tentarmos subir de facto à 2ª divisão, que parece que é o lugar do Académico, a 2ª divisão nacional. E eu tenho aquele sonho assim tal, que um dia pode ser que a gente consiga chegar à 1ª divisão, até porque o Feirense já esteve, penso que o Académico, perdão, já esteve 2 vezes, salvo erro, perto de subir para a 1ª divisão, mas por uma situação ou por outra não aconteceu. E não era crime nenhum Santa Maria da Feira ter um clube na 1ª divisão de hóquei, até porque temos aí clubes muito menos potentes que o Académico, e em concelhos ou regiões muito mais desprotegidas do ponto de vista empresarial e de financeiro, e portanto não era nenhum crime ver o Académico na 1ª divisão. De facto, a equipa começou com algumas dificuldades, mas foi amadurecendo também,
e vamos conseguindo ter uma classificação que, como eu digo, mais lugar, menos lugar, que nos alegra, porque sabemos que é algo que também sai do nosso trabalho e das circunstâncias todas que tivemos no início, que foram muito, muito difíceis. Exato. Da equipa sénior masculina passamos para a equipa sénior feminina, que vai regressar ao Clube Académico da Feira. O Alferes anunciou isso já no arranque da entrevista. Alferes, o que é que se pode esperar deste projeto? É o retomar também de um projeto muito querido do próprio clube. É até pela classificação que algumas vezes a equipa conseguiu, nomeadamente na última época em Sim. que ficou em segundo lugar, também beneficiou ali um bocadinho da questão do sorteio. Quem tem o azar de jogar com o Benfica nas meias finais já não chega ao segundo lugar, porque não chega à final. O Benfica é todo poderoso. Eu costumo dizer na brincadeira que em 10 jogadoras da seleção o Benfica leva 11, portanto, aquilo depois aparece 2 ou 3 assim, de clubes por aí espalhados, a São Joanense ou do Turquel, ou enfim. E de facto perdemos a equipa toda, porque enfim, por questões que agora também não interessa estar aqui a recalcar e porque já são conhecidas e portanto já não vale a pena estar a falar nisto, mas não se conseguiu e eu metade das minhas férias dediquei-as, em plenas férias, a tentar construir a equipa, mas não conseguimos. Tínhamos 6, 7 atletas, mas não era o suficiente, acabámos por decidir que não avançávamos com a equipa. Este ano estamos a apostar numa equipa mais jovem, numa equipa na lógica da formação, que no fundo é a grande marca do Clube Académico da Feira, é a formação. Como, não sei se é do conhecimento da gente, mas no hóquei feminino só há um escalão, portanto a nível nacional, que é as séniores, mas femininas, não há mais escalão nenhum. Se houvesse um escalão abaixo, nós teríamos possibilidades de ter mais atletas, até porque nós de repente temos 20, 25 atletas interessadas em vir para o Académico. Quando podemos ter 11, 12, 13 no máximo, porque teremos que ter ali 3 guarda-redes, não vai haver uma lesão e ficamos coxos de guarda-redes, e mais uma ou outra atleta, mas nunca esses números, mas de repente tivemos ali 20, 25 miúdas a querer vir jogar para o Académico, o que há um ano atrás era impossível, porque quase todas fecharam a porta, só meia dúzia que disse que sim, ou potencialmente que sim. E isto também nos alegra, que é uma coisa que tem acontecido nos últimos tempos, que é muitos jogadores a tocarem a nossa campainha, a mandar mensagens, a querer falar connosco, interessados em voltar para o Académico, alguns em vir para o Académico a primeira vez, mesmo pais de miúdos que estão noutros clubes a entrar em contato connosco, a perguntar, vocês vão ter sub-11 ou sub-13 ou sub-15, seja lá qual for o escalão, porque talvez quisesse levar para aí os meus filhos, agora vejo outras condições, vejo outra forma de trabalhar. Se vocês tiverem escalão, eu gostava de levar para aí o meu filho, gente da feira, mas também gente de outros concelhos, que seria mais prático estar onde estão, porventura, mas querem estar na feira. E isso, além de vários treinadores que se ofereceram para as equipas principais ou para as equipas mais novas, se ofereceram e que nós ficamos todos contentes com isso, porque é sinal que nos estão a bater à porta porque reconhecem mérito do nosso trabalho e reconhecem, acima de tudo, potencial ao académico para poder crescer muito. Sim. E isso é algo que se conquista, não cai do céu. Sim. Conquista-se. E nós, em meia dúzia de meses, basicamente foi isto, conseguirmos isso, para nós já é uma grande vitória. Muito bem, da equipa sénior feminina, uma realidade na próxima temporada. Gostava de passar pela formação, até porque o Alferes diz que é, podemos dizer, a pérola do Clube Académico da Feira. O clube também é conhecido por isso, pela formação que já teve em tempos. Falou que vão ter aqui vários escalões. É fácil captar crianças e jovens para o hóquei em patins nos dias de hoje, atendendo também à oferta que existe? O hóquei está em queda. Ainda há dias falávamos isso numa reunião que tivemos na direção. O hóquei está em queda. Curiosamente, em Aveiro está-se a conseguir inverter um pouco isso, mérito também da Associação de Patinagem de Aveiro. Estão a conseguir isso, mas com muita dificuldade. Mas há outras modalidades que estão num crescimento muito maior e, portanto, o hóquei, que já foi a segunda modalidade, talvez em Portugal, a seguir ao futebol, pondo de parte o ciclismo, que é sempre uma modalidade especial, que é de estrada, o hóquei neste momento é a 7ª ou 8ª modalidade em Portugal. O futsal está muito acima, o basquetebol, o handball, o voleibol, portanto, é o que é. É importante trabalhar para um dia destes revertermos estas coisas e podemos começar a pôr o hóquei a crescer, mas eu vejo em algumas zonas do país em que o hóquei está mesmo muito mal. Nós fazemos o nosso trabalho, fazemos com muito esforço, temos tido apoio de muitas instituições, uma delas a IAPA, é preciso também reconhecê-lo, e nós achamos que é possível conseguir ter este crescimento
E isso passa naturalmente por atletas novos, passa por gente que venha para o académico. Nós temos tido muita gente, como eu disse, interessada em voltar, muitos pais querem cá trazer os miúdos, só que esse muito, digamos, pode não ser suficiente para fazer um escalão. E, portanto, temos de ter isso em consideração. Ao mesmo tempo, temos outra questão que é, não basta ter jogadores, é preciso criar estrutura. E cada escalão tem que ter a sua própria estrutura. Depois podemos ter algumas pessoas que fazem, com licença, vários escalões, mas, no fundo, cada escalão tem a sua estrutura. E é preciso passar das tais 3 ou 4 pessoas para as 30, 40, 50. Isto consegue-se, mas às vezes não se consegue em 3, 4 meses. Sim. Nós estamos a fazer um trabalho que supostamente era para ser feito em ano e meio, 2 anos até aqui, e já estamos a fazer em 4 ou 5 meses. Eu acho que vamos conseguir ter bastantes escalões no início da próxima época, não consigo quantificar ainda. Já me pediram vários organismos que dessem uma previsão, até por causa do pavilhão, até por causa de futuras estruturas de divisões, com outros clubes, com organismos que tutelam o hóquei, já me pediram previsões e nós temos evitado, mas vamos agora na terça ou quarta-feira de Páscoa, depois da Páscoa, perdão, sim, talvez quarta-feira, vamos reunir precisamente para definirmos de uma vez por todas o que é que vamos ter. É evidente que isto depois é dinâmico e pode de repente um escalão não se concretizar e outro até abrirem-se as portas e conseguirmos ter esse escalão, mas é algo que seguramente vai mudar completamente a face do académico, porque já vamos deixar de ser aquele clubezinho que só tem ali uma equipa sénior e uns miúditos pequenininhos lá a treinar a meio da tarde e vamos passar a ter muita gente lá. Esta questão de termos gente disponível é algo que nos complica a vida, mas temos que arranjar soluções e, portanto, a partir da altura que temos uma equipa montada e não fazemos esse escalão porque não temos pessoas para ajudar, parece-me quase um crime, não é? Portanto, temos que arranjar soluções e com certeza que as vamos arranjar. Exato. Até que muitas vezes também estas soluções passam pelos pais, percebes? Os pais muitas vezes também oferecem-se e também servem de alguma forma para que se crie essa estrutura para que as coisas andem. Exato. O Alfer já falou que uma das conquistas destes meses de trabalho à frente do Académico da Feira tem sido a capacidade de dar outra imagem também do próprio clube, de um clube mais aberto à comunidade. Sentem também que a comunidade está a regressar ao clube? Sim. Quando eu tomei conta do clube, não tinha bem a noção, sabia que era um clube forte aqui na Feira, mas não tinha a noção do impacto que o Académico tem na cidade da Feira. O Académico é um clube da Feira, da cidade. Algumas pessoas à volta das freguesias à volta, mas é sobretudo da cidade. Não tem nada de mal, não tem nada de bem, é o que é. Quase toda a gente na cidade da Feira está ligado ao Académico, ou porque lá jogou, ou porque foi dirigente, ou teve um irmão, ou uma irmã, ou um pai, ou uma mãe, ou um tio, ou um filho que lá jogou, ou foi dirigente, por qualquer motivo, ou porque patrocinou, qualquer motivo, quase toda a gente na cidade da Feira está ligada ao Académico, é uma coisa fantástica, esse caráter mais que o próprio Feirense. O Feirense é um clube já diferente, já para várias freguesias, portanto é forte em várias freguesias aqui à volta da Feira, depois noutros pontos do concelho teremos outros clubes, mas o Académico é muito na cidade da Feira, e sobretudo da malta da Feira, não tanto agora da Cruz, da parte nova. Nós, observando um pouco isso, vamos atrás, através da história, das nossas memórias, das memórias do clube, e vamos tentando ver quais são as pessoas mais interessantes e vamos, de alguma forma, também ir buscar essas pessoas. É o criar estrutura, é termos, de facto, muita gente a trabalhar em vários setores, em várias secções, que depois é preciso também, noutras áreas da parte financeira já não é preciso, já não podemos ter só uma pessoa ou duas, já temos de ter 3 ou 4 pessoas. Depois, começando a ter várias equipas, começamos a ter problemas de logística, como por exemplo, precisamos de autocarros, precisamos de carrinhas, precisamos dessas coisas todas. É preciso quem as conduza e, portanto, isto tudo depois leva a que a dinâmica seja outra, mas que obriga o clube a subir 2 ou 3 degraus, que se calhar não estava preparado para subir assim de repente, mas vai ter que o fazer e, portanto, é o que é. Começam a aparecer patrocinadores também, o que é uma coisa também muito interessante. E há dias apareceu alguém que disse: eu quero patrocinar o Académico, vê-me depois como é que, para a próxima época, esta já não, vê-me como é que vais fazer as coisas e depois diz-me alguma coisa. E também tenho que dar aqui uma palavra de agradecimento muito grande a alguns credores do clube, que ainda vamos resolvendo as coisas, alguns ainda não conseguimos resolver nada, mas com o tempo lá iremos, que de alguma forma também sossegaram um pouco e estão à espera, estão expectantes, mas a acreditar nesta direção.
de que vamos resolver um dia destes os seus problemas, ou pelo menos arranjar soluções para irmos minorando a questão, porque também é importante e porque dá alguma paz interior aos dirigentes para não andarem sempre preocupados com aquelas coisas que são as coisas menos importantes, que é saber porque é que não se pagou este, pagou-se aquilo, tem-se aquilo, pode-se ter uma penhora, pode-se ter isto aqui, e de facto tem sido importante, tirando um caso que aconteceu, e se calhar depois a pessoa até se arrependeu, mas enfim, já estava metido processo no tribunal, ninguém avançou com nenhuma penhora, e isso foi importante para nós. E alguns tinham todo o direito de o fazer, até pela maneira como foram tratados nos últimos anos. E estamos a falar de algumas coisas que têm 3, 4 anos, 5 anos, portanto, poderia ter acontecido. E para esses também o nosso agradecimento. Isto, no fundo, o sucesso de um clube, o sucesso de uma instituição, só se faz se todos remarem para o mesmo lado, sabendo que às vezes, no meio destas coisas, alguns saem um bocadinho não tão beneficiados, eu não diria prejudicados, mas não tão beneficiados. É o que é. O importante é toda a gente perceber que a nova imagem que nós estamos a dar ao académico, com uma nova maneira de trabalhar nas redes sociais, que ainda está muito crua, portanto ainda não é isso que nós queremos, também vamos ter dentro de alguns dias, se calhar vamos ter alguém a meio tempo na nossa sede, no nosso escritório, para dar apoio aos atletas, para dar apoio aos adeptos, para dar apoio aos dirigentes, para dar apoio ao clube. Sim. Para, de alguma forma, coisas simples que têm que ser feitas, como ler um mail, dar resposta a um mail, avisar A, B ou C, cuidado com isto, cuidado com aquilo, cuidado com este pagamento, é preciso falar com aquela pessoa, temos esta situação para resolver. Liberta-nos dessa responsabilidade quem está mais no terreno, quem está mais a andar. E isso é organização. E ainda há dias disse isso também na tal reunião que tivemos. Meus amigos, isto é organização, isto permite-nos nós pensarmos noutras coisas quando andamos preocupados com alguém foi ver o mail, está lá um mail já há 3 dias, mas ninguém ainda foi ver o mail. Isto acontece nas associações muitas vezes. Uhum. E a parte administrativa, a parte secretariada é fundamental hoje em dia, como também é fundamental a parte de comunicação. Nós, a comunicação, já demos um toque nisto, já conseguimos melhorar muito, vamos agora dar uma melhoria muito maior. Tenho que agradecer também à Escape, que tem-nos ajudado muito nesta área, mas também na parte interna vamos agora também dar uma melhoria substancial, até porque começámos a antecipar todos estes cenários e temos de ter um mínimo de organização, temos de ter pessoas para nos ajudar. Claro, podemos esperar, por exemplo, ações de captação de novos atletas em breve também a surgirem no calendário do Clube Académico da Feira, já na preparação da próxima temporada. Nós vamos, por exemplo, estamos a preparar este torneio que temos agora, que vai começar a segunda fase amanhã e sábado, o 10º Torneio Internacional de Páscoa, que é com a organizada meia gente, o Académico da Feira e a Real Federação Inglesa, que é uma coisa é difícil de organizar, mas torna-se fácil, porque o trabalho entre as pessoas é de tal maneira simples, o relacionamento é cordial e portanto, consegue-se realizar um torneio daquela dimensão em poucos dias e com sucesso. Ainda hoje estivemos a falar com 2 ou 3 minutos para nos dar uma ajuda amanhã, porque temos algum problema com as portas, por causa de entradas do pavilhão, por causa de levar os atletas para os balneários certos. Às vezes é um de nós, mas há momentos em que não está lá nenhum de nós. Já temos 2 ou 3 pessoas para tratar disso amanhã, portanto, esta é a tal organização que é importante. Mas também dar a dimensão do que é o torneio, que nestes dias, na outra semana não conseguimos dá-la muito bem, mas agora ainda há bocadinho o Luís Gino, um histórico do Académico cá na feira também. Sim, também colabora com a Rádio Sintonia. Também, exatamente, aliás, vocês sabem bem disso. Enviando também a informação a propósito do Académico da Feira. É ele o nosso Ministro da Propaganda, como um agradecimento também a ele por nos fazer chegar essa informação. Exatamente. E ele disse, amanhã passa o pavilhão e trata as fotografias, vocês não se precisam preocupar com isso. Porque é sempre aquela coisa, não se esqueçam de tirar fotografias. É uma coisa fácil de tirar, mas de repente andamos na nossa coisa, no nosso trabalho, na nossa tarefa, e esquecemos das fotos. Não é? Depois então e as fotos? Depois já não dá. Né? Depois já não dá. E, portanto, é esta organização, também esta dinâmica e este envolvimento das pessoas que estão um bocadinho por fora, que também nós pretendemos. E vamos fazer no dia 10, estamos ainda a analisar a data e o local que vamos fazer, porque é possível que não possamos fazer no pavilhão da Lavandeira, no pavilhão Fernando Quintino. Queríamos fazer um torneio de sub-7, com vários clubes aqui à volta. Estamos a falar dia 10 de maio? De maio. Muito bem. Mas ainda não temos certeza da data nem do local, porque o pavilhão não está disponível. Estamos a ver se conseguimos, com o Feirense, que eles arranjem outro local, que se calhar para eles é igual, e nós e ficarmos lá, mas percebemos que se não for possível, não é possível, porque já estava agendado por eles, e fazer esse torneio, senão temos que ir para o outro lado, ou arranjar outra data, e é algo que para nós é importante, e isso é preparar a próxima época. Sim. Nós temos no torneio, na semana passada, no tal torneio internacional, termos o Futebol Clube Porto, por exemplo,
em sub-13, salvo erro, foi para nós gratificante, porque o Futebol Clube do Porto não tem necessidade de vir estas coisas, né? Mas veio e disse muito bem e deram-nos os parabéns ao fim, gente habituadíssima a organizar coisas e a organizá-las bem. Pá, vocês têm aqui, estão excelentes, pá, houve aqui uma situação ou outra que têm que corrigir, mas de resto são pormenores de forma excelente. Amanhã temos a segunda parte do torneio, com mais 12 equipas, sub-15 e sub-17, que vai começar de manhã, termina ao fim da tarde, no sábado é a mesma coisa, em que vamos fazer uma grande festa, em que conseguimos envolver a Câmara Municipal, pois de outra maneira poderia ser, o Sincorte, que nos fez um grande desconto nos troféus, fizemos em cortiça, é a nossa identidade, aí está, também, sabes que eu gosto de fazer estas coisas, gosto de envolver as entidades, só assim é que isto faz sentido, a cortiça é a nossa identidade do nosso concelho, então falei com o Délio e conseguimos arranjar uma solução para ter os nossos troféus, envolver outras instituições, o próprio Feira Viva também, porque é o dono o senhorio do pavilhão, e conseguimos, de alguma forma, pôr um torneio de nível internacional. Porque não é só pôr um nome internacional, é de facto, é preciso que ele seja. Veio uma equipa de Espanha, penso eu, da zona de Barcelona, que se ofereceu, mal soube, e que vieram para cá com uma despesa louca, porque foi avião, foi carro, foi como uma forma eles conseguiram vir, mas que puseram cá os atletas todos, e já disseram que para o ano querem cá voltar, mandaram um mail há dias muito simpático, a dizer, excelente organização, das melhores torneios que nós tivemos até hoje, para o ano queremos estar aí outra vez. Pronto, isto é gratificante, claro. O resto, como eu costumo dizer, são histórias. Isto é que é verdadeiramente gratificante, e ver os miúdos ali a jogar. Mostra também o trabalho que o clube tem vindo a fazer. Bancadas quase cheias, é evidente que a maior parte são os pais, é evidente que sim, mas bancadas cheias e muita vontade, muita garra daqueles pequeninos que querem um dia ser os grandes jogadores de hóquei. Alguns vão conseguir, outros provavelmente não vão. Mas uma coisa é certa, todos praticam desporto e todos alimentam um sonho. E quando se é criança, é isso mesmo, é alimentar sonhos, não é? Exato. Nós temos que nos encaminhar muito rapidamente para o fim. O que é que espera para o futuro do Clube Académico da Feira, assim, em termos gerais? Já falamos aqui das prioridades, sim. Não vai ser fácil, até porque depois também começa a haver algum cansaço da estrutura, né? Nós temos que rejuvenescer ali a estrutura, vamos de alguma forma vamos acrescentando mais pessoas na máquina e vamos também ter cada vez mais estruturas que precisamos dessas tais pessoas, mas acima de tudo é dar passos com os pés bem assentos na terra, mas saber que temos que dar passos cumpridos, não temos que arriscar um bocadinho, porque nós pegamos o clube numa situação muito deficitária a todos os níveis, portanto não havia ali nada que pudéssemos destacar como positivo, e neste momento o clube já é respeitado nas instituições, o clube tem uma imagem positiva. Eu não queria estar a dizer isto desta forma, mas por aquilo que vou sabendo, uma parte significativa dos clubes na terceira divisão não tem as ajudas de custo em dia aos atletas, o Académico tem, e era o clube, enfim, era o clube com mais dificuldades de toda aquela gente, e portanto isto leva-nos a pensar que o futuro será risonho, sempre uma lógica de formação, essa é a nossa grande linha orientadora, a formação no hóquei, na patinagem artística, que não falamos nisso, que este ano foi um bocadinho deixada de lado, mas que vamos voltar a sério. Também na próxima temporada? Sim, sim. No próprio skate, temos um projeto para avançar nessa ótica também. Não esquecendo o ténis e o pádel, que através do CAF, que está nos Passionistas, que não é uma modalidade nossa, é uma concessão, digamos assim, mas também está ligada, e portanto nós falamos, está ligada à história do clube. Falamos semanalmente, e muitos dos passos que o CAF dá tem que nos pedir opinião e nós damos-la, e também com uma lógica de parceria e de bom entendimento. Isto é fundamental. E se pudermos ter equipas séniores, competitivas, que levem o nome do Académico longe, melhor. É este o projeto. Sem grandes sonhos estapafúrdios que depois podem dar mau resultado, mas sempre a sonhar na lógica que às vezes não é um passo, às vezes temos que dar dois, porque assim tem que ser, porque o clube merece e porque o nosso concelho, a nossa região também merece. Exato. Vamos para a mensagem final. Alferes, o que é que fica por dizer?
A mensagem final é dizer que apareçam, os jogos são gratuitos no Académico, portanto não é por aí que deixam de vir ver os jogos do Clube Académico da Feira. Dizer também que quem tem pais com miúdos que os queira pôr a praticar, ou que já pratiquem, estejam noutros clubes, ou que estão parados por qualquer motivo, apareçam, telefonem, há e-mails, ao bar, bom lá, dão o vosso nome, alguém vos há de contactar, o meu número é público, o meu mail também, só vos até... não devia estar a dizer isto, mas passem na Associação Empresarial, deixam lá ficar o vosso contacto, depois alguém vos entra em contacto. E porque nós precisamos cada vez mais miúdos e precisamos cada vez mais estrutura e nós queremos que o clube cresça, mas cresça sempre numa lógica de mais-valia para a formação das mulheres e dos homens da manhã. Isto é que é importante. O resto é importante, mas é sempre secundário. O que é mesmo verdadeiramente importante é criar boas pessoas, boas mulheres, bons homens para o dia da manhã. Muito bem. Obrigado, Alferes Pereira, pela presença eu, aqui no estúdio, já em entrevista com o Clube Académico da Feira. Vamos fazer uma curta pausa e já regressamos para a última entrevista do dia. É com o Grupo Gólgota. Até já.